Amém? Marcos capítulo 15, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Amém? Nessa manhã eu queria tratar um pouquinho desse momento específico na raça humana que mudou totalmente a raça humana por causa dessa atitude de Cristo. Jesus naquela cruz, ele expira, ele está ali, sofreu, ele apanhou, ele foi massacrado. E nesse momento todos ali estão olhando para aquela cruz e vendo ele. Eu fico impressionado com essa passagem quando esse centurião, que não tinha nada a ver com o evangelho, não tinha nada a ver com os judeus, ele olha para aquele homem ali naquela estaca e ele talvez faz uma retrospectiva da vida de Cristo, olhando todos os pontos, todos os passos, toda a coerência com que aquele homem viveu e chegou até aquela cruz. E aí ele chega a uma conclusão: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. É interessante que, se a gente for analisar hoje, num velório, que na verdade aquele momento ali, naquele momento da história, no contexto, era como se fosse um velório de hoje. Porém, a pessoa via quem estava sendo crucificado morrendo ao vivo ali, né? Mas no velório, o que é normal acontecer é você falar sobre os feitos daquela pessoa, normalmente as pessoas, isso aí era gente boa, normalmente as pessoas falam, isso aí o cara era parceiro, essa mulher era uma mulher abençoada. E nessa manhã eu queria com você refletir sobre esse homem chamado Jesus. Esse homem que a Bíblia toda aponta para ele, desde o Antigo Testamento até do Novo, tudo que você for procurar na Bíblia está apontando para esse homem chamado Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã só por causa desse homem chamado Jesus, que mudou a minha vida e que mudou a sua vida. O homem chamado Jesus, a Bíblia faz alguns apontamentos para ele desde o livro de Gênesis. A primeira vez que a Bíblia aponta para Jesus é lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus faz uma menção implícita em relação à missão de Cristo. Ele, quando vai jogar a maldição, vai lançar a maldição sobre a serpente, ele diz: e porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Mas a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. De uma maneira implícita, estava dizendo sobre a vitória e o triunfo de Cristo sobre Satanás. É a primeira vez que a Bíblia aponta alguma coisa em relação à missão de Jesus. Mas a Bíblia também ela vai apontar sobre o nascimento milagroso de Jesus. É interessante que o profeta Isaías, o maior profeta messiânico da Bíblia, aquele que fala com maior detalhes, maior riqueza de detalhes sobre o próprio Cristo, ele vai falar em Isaías capítulo 7, versículo 14: eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. A Bíblia já aponta 600, 700 anos antes sobre o nascimento de Jesus, que seria milagroso. A própria Bíblia aponta a cidade que ele havia de nascer. O profeta Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, ó Belém, dentre as tantas é a menor, mas de ti virá o rei. Ela aponta o nascimento milagroso desse homem, ela aponta a cidade que ele haveria de nascer, e ela aponta características desse homem chamado Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, há algum tempo antes, 600, 700 anos antes, ele já predizia algumas características desse homem chamado Jesus, para que quando ele surgisse, as pessoas pudessem encontrar coerência naquele homem que nasceu com o homem que está a Bíblia apontando para ele. É interessante que o próprio Jesus, quando ele estava andando sobre nós aqui, sobre a terra, ele diz: examinai as Escrituras,
E ele estava falando do Antigo Testamento. Examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Interessante esses versículos que mostram detalhes do seu nascimento milagroso, a cidade que ele havia de nascer e das características que ele havia de exercer. É interessante isso. E como todos nós sabemos, a Bíblia diz em Gálatas que na plenitude dos tempos foi manifestado o Filho de Deus. E como nós sabemos da história, num certo dia, aproximadamente 2000 anos atrás, um anjo chamado Gabriel visita uma virgem na cidade de Nazaré. Ele chega lá e fala: eis que o Senhor é contigo. Você é agraciada. A graça de Deus envolveu aquela mulher e ela concebeu o menino Jesus. Quem é esse homem chamado Jesus? É aquele que foi perseguido desde a infância. A Bíblia diz que quando Herodes fica sabendo, ele vai procurar para matar Jesus. E Jesus era um bebê ainda. Ele é perseguido desde a infância e quando ele fica na idade adulta, quando ele começa a desenvolver o seu ministério, existem algumas coisas interessantíssimas a respeito desse homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, ele é aquele que quebra a lei da natureza. Ele é um homem extraordinário. Até quem não cria em nada, se olhasse para ele, veria que a pessoa de Cristo era uma pessoa extraordinária. Quando Jesus vai para o monte orar, e os discípulos estão no mar, lá no barco, e a hora que ele desce do monte, já era tarde, Jesus anda por cima das águas. Isso é impossível. Ele quebra a lei da natureza, ele anda como se não houvesse mar, como se fosse chão. Os discípulos olham e falam: é um fantasma. Não, era o homem chamado Jesus. Ele quebra as leis da natureza, porque um dia ele estava dormindo no barco, e vem uma tempestade, vem vento, e os discípulos falam: nós vamos morrer. E eles acordam Jesus e falam: mestre, o senhor não se importa com que vamos morrer? E Jesus fala: vento e mar, se acalme. E no mesmo instante, o mar e o vento obedeceu. A tal ponto de os discípulos ficarem admirados, que eles olharam e falaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse era o homem chamado Jesus. Era a extraordinária pessoa de Cristo, que quebrou as leis da natureza. Ele quebra as leis da natureza quando, no momento, ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. É inexplicável, não dá para explicar, não dá para entender. Só dá para a gente glorificar e saber que esse homem era o Filho de Deus. Esse homem chamado Jesus, ele também quebrou preconceitos. Ele quebra preconceito religioso e preconceito social. Ele quebra os preconceitos sociais quando, no meio do dia, ele para conversar com uma mulher. Naquela época, um homem parar para conversar com uma mulher no meio do dia, ele estava propício a ficar menos inteligente. Era a cultura da época. A mulher era descartável, a mulher não tinha muita fala na sociedade, não tinha muito lugar de fala. Jesus para no meio do dia para falar com a samaritana. Jesus quebra o preconceito dos homens, Jesus quebra o preconceito religioso quando ele entra na casa de um cobrador de imposto, que para aquele tempo o povo olhava como um pecador. Os mestres da lei, aqueles que entendiam a Bíblia, que eram estudados, ele falava: mas como que pode esse cara ser profeta e estar entrando na casa de pecador? Quando Jesus é indagado sobre isso, ele diz: eu não vim salvar justos, eu não vim salvar os sãos, eu vim salvar os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim salvar justos, eu vim salvar os pecadores. Se nós entendemos que estamos na qualidade de pecador, Jesus está apto para nos salvar. É isso que acontece. Ele quebra todo... O povo falava: esse cara não guarda nem o sábado. E ele fala: eu sou Senhor do sábado. Esse homem chamado Jesus, ele quebra toda essa cultura social,
todo esse preconceito social, esse preconceito religioso. Ele vem para mostrar que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. O homem chamado Jesus é aquele que tinha poder para perdoar pecados. Num certo momento da história, Jesus está pregando dentro de uma casa, e aí 4 homens fazem um buraco no teto, desce um paralítico, e Jesus fala: perdoado estão seus pecados. Sabe por quê? Porque o homem chamado Jesus também tem poder para perdoar pecado. Ele tem poder. Várias vezes na história em que ele percorreu aqui nessa terra, ele perdoou pecados. Porque o homem chamado Jesus, ele tem autoridade para isso. Ele tem poder para isso. Ele tem competência para isso. Ele pode perdoar o nosso pecado. Ele nos sara de todo pecado. O homem chamado Jesus é aquele que até a morte tinha que obedecer. Quando ele fica sabendo da morte do seu amigo chamado Lázaro, ele vai após 4 dias da sua morte. E ele chega e fala: Lázaro, sai para fora. E a morte não segurou Lázaro, não pôde segurar. Teve que trazer de volta a vida. Após esse momento, é interessante que, se você for fazendo uma análise na vida de Cristo, após esse momento, que ele ressuscita um morto, isso aí foi o fim para aquela sociedade religiosa. Agora não dá, a gente tem que matar esse cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele já curou cego, ele já andou por cima das águas, beleza, tranquilo. Já multiplicou pães e peixe, mas ressuscitar mortos, daqui um dia todo mundo vai começar a crer nele. A gente tem que matar ele. E assim como todos nós sabemos, ele foi preso, foi açoitado, foi massacrado e ele foi crucificado. 5 a 6 grandes fatos que estão acontecendo nesse momento com a morte de Cristo, por causa da morte de Cristo. A primeira coisa interessante que está acontecendo em relação à morte de Cristo é que Cristo, ele não foi assassinado. Ele entregou a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 53. É interessante. No versículo vai relatar o momento que Jesus vai ser preso. E nesse momento um dos apóstolos corta a orelha do assistente do sumo sacerdote. Jesus pega e fala: guarda a espada. Se eu rogasse o Pai agora, ele me mandaria 12 legiões de anjo. Se uma legião de anjo é 6.000 homens, 12 legiões de anjo daria 72.000 anjos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Porque no Antigo Testamento, um anjo matou 185.000 soldados. E agora, se você fizer a conta, 72.000 anjos vezes 185.000 homens, ele estava dizendo: se eu rogasse o Pai agora, ele arrasaria com o planeta Terra. Se eu rogasse o Pai agora, os anjos exterminariam com toda a raça humana. Guarda a espada. Jesus não foi assassinado, ele se entregou por mim e por você. É por isso que em João capítulo 10, versículo 17, ele diz: ninguém tem poder de tirar minha vida. Eu dou a minha vida para que depois possa tornar a tomá-la. Ninguém tira ela de mim. Jesus não foi assassinado, ele se entregou por mim e por você. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e fala assim: eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te condenar. Jesus diz: nem o poder você teria se do alto não fosse lhe dado. Ele não foi assassinado, ele não foi perseguido e assassinado. Não, ele foi perseguido, mas no momento exato, ele se entrega. Ele se entrega por mim e por você. O segundo fato grandioso que acontece com a morte de Cristo é que no final do Evangelho de João, Jesus suspira e fala: está consumado. O que ele estava querendo dizer? Que o plano de salvação do seu Pai estava completo. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: está completo, está feito. Aquilo que o meu Pai programou antes da fundação do mundo, porque ele sabia que o ser humano ia pecar, aquilo que ele planejou está sendo concreto hoje. Eu completo o plano de salvação do meu Pai. Deus, quando criou eu e você, ele já fez a gente com seguro de vida.
e o seguro de vida se chama Cristo Jesus. Naquele momento, Jesus fala: está consumado, está feito. É por isso que só Jesus tem poder de te salvar. É por isso que só Ele, a salvação está na mão dEle. Somente Ele, só Jesus salva o homem. Não tem ninguém, homem nenhum pode salvar. Somente Cristo, pelo sacrifício naquela cruz. Quando Ele diz está consumado, Ele estava dizendo: o plano da salvação do homem está perfeito e completo. Aquilo para que eu fui designado está feito. O terceiro grande fato que acontece com a morte de Cristo é que Ele está suspenso entre o céu e a terra. E Ele suspira, entrega o seu espírito e morre. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus. Isto é, ao controle de Deus. Porém, Jesus é Deus. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus é Deus, Ele está no controle do seu próprio espírito. E para onde que Jesus vai? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 9, que aquele que subiu, desceu até os lugares mais baixos da terra. E o que Jesus foi fazer? Jesus foi destituir Satanás da sua autoridade. Destituir Satanás do seu poder. É por isso que em Hebreus 2,14 diz que pela sua morte aniquilaste aquele que tinha o império da morte. Jesus desce até o inferno para destituir Satanás do seu poder. É por isso que Ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eu que vivo e fui morto, mas hoje vivo para sempre e tenho a chave do inferno e da morte. Por que que Ele tem a chave do inferno e da morte? Porque essa chave, essa autoridade pertencia a Satanás, pelo pecado do homem. Era Satanás que dominava o império da morte. Na morte de Cristo, Ele destitui Satanás e Ele tem agora autoridade sobre a morte. Quarto lugar, o que acontece? Jesus desce até as profundezas. Ele desce até o inferno. Destitui Satanás. E Ele vai para resgatar os justos. Antes da morte de Cristo, existia um lugar abaixo, chamado no hebraico de Seol e no grego de Hades. Um lugar abaixo, dividido entre ímpios e justos. O lugar dos justos era chamado de seio de Abraão. Na morte de Cristo, Ele desce até as profundezas da terra. Destitui Satanás. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8 e versículo 11, que aquele que desceu subiu até as mais altas nuvens, até os mais altos céus, levando cativo o cativeiro. O que Jesus foi fazer? Resgatar os justos do Hades e levar a um lugar acima, inaugurando o paraíso. É por isso que na morte de Cristo, na hora que Ele estava ali padecendo, Ele fala para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o paraíso e Ele resgata os justos do Hades e inaugura o paraíso no lugar acima. E aí, o que está faltando? Apenas ressuscitar o seu corpo. E a Bíblia diz que no terceiro dia, a morte não conseguiu mais se segurar. No terceiro dia, Ele ressuscita. Ele ressuscita. E aí a gente entende por que Ele padece naquela cruz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 9: foi para isso que o Filho de Deus morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de vivos como dos mortos. Hoje Jesus possui preeminência, Jesus possui autoridade e o senhorio dele está sobre tudo e sobre todos. É por isso que no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 13, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está na mão dele. Toda a autoridade, todo o senhorio está na mão de Jesus. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todas as coisas.
É por isso que em Apocalipse, quando João vai relatar algo maravilhoso sobre Jesus, que está na coxa direita de Cristo, ele fala que está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa vida se prostrar diante dEle. Ele é o Senhor sobre todos nós. Ele é o Senhor da terra, nos céus e debaixo da terra. A Bíblia diz em Filipenses que... Abre comigo lá. Filipenses, é muito lindo esse capítulo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Olha que interessante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa família. Ele é o Senhor da nossa cidade. Todo o poder está na mão dele. Toda a autoridade foi entregue na mão dele. Ele é Senhor. Que, assim como o início do texto diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que essa reflexão em relação à história de Cristo, ao seu passado, às suas obras, aos seus feitos, em nenhum momento ele pensou em desistir da gente. Em todo momento ele só olhava para a cruz. Ele olhava para a cruz, porque ele sabia que a cruz era o único lugar que ele poderia salvar a raça humana. Então que esse sentimento também esteja impregnado na gente. O sentimento de que a gente precisa olhar para o alto e saber que ali existe um Senhor todo-poderoso, cuidando da gente, olhando por nós, direcionando a nossa vida, fortalecendo a nossa vida, independente das circunstâncias, independente de pandemia, independente de tudo. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. E é esse Senhor que a gente serve. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente adorar esse Jesus junto. Porque Ele é digno. Ele é digno porque Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas, todos os desafios que foi trazido diante dele. Ele venceu. Por isso que Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa vida se prostrar diante dele. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e para a gente adorar esse Deus. Cante esse hino, louve esse hino, que é uma oração cantada. Ele ressuscitou. Ele não está mais naquela tumba fria. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado. Ele é digno. Ele é digno de abrir o livro. Hoje Ele não é mais o cordeiro que foi morto. A Bíblia hoje chama Ele de o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que nem a morte pôde segurar. Ele é aquele que nem o sepulcro pôde segurar, porque no terceiro dia aconteceu um terremoto e o Senhor ressuscitou. Nosso Senhor está vivo. Nosso Senhor está vivo e Ele olha por nós. Ele está vivo para sempre. Ele está vivo para sempre. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele cuida de nós. Nós estamos seguros em suas mãos. A Ele toda a glória, todo louvor, toda a glória e honra seja a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus.
pela tua morte, pela tua vida, pela tua ressurreição. Obrigado, Pai, por trazer vida a todos nós através da sua morte. Obrigado, Jesus, que essa memória nunca se apague de nós, que essa memória nunca se esqueça em nós, Pai, porque Tu és digno da nossa vida, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno de todo louvor, porque o Senhor morreu e ressuscitou. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus, glórias a Jesus, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque independente do momento que você está passando, Ele continua sendo o Senhor sobre tudo, nada se perdeu no controle, Ele é Senhor de todas as coisas, aleluia, todas as coisas subsistem por Ele, e sem Ele, nada do que se fez viria existir. Ele é o nosso Deus. Louvado seja esse Jesus, louvado sejas Tu, ó Pai, sejas exaltado, seja glorificado, e que a nossa vida, que o fôlego de vida que o Senhor nos deu, não seja em vão, Pai, não seja para a nossa glória, não seja para a nossa autossuficiência, mas que seja para reconhecimento de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor faz, para que um dia, Jesus, nós podamos adorá-lo, abraçá-lo, glorificá-lo pessoalmente. Vai chegar esse dia em que toda a terra, em que todos os homens vão ter que ajoelhar, mesmo que não crê, mesmo que não acredite, vão ter que se dobrar diante e confessar com a própria língua que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor que nos restitui, que nos revigora e que nos edifica a cada dia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos a cada dia estar mais consciente desse Jesus, do que Ele fez por nós, de quem Ele é por nós. Não é um simples nome, não. Ele é aquele que mudou a nossa história. Nosso caminho era para o inferno, e Ele colocou uma cruz ali na frente, e Ele morreu por nós, Ele sacrificou por nós, para nos dar direito à vida eterna. Ele venceu a morte, por isso Ele tem autoridade sobre a vida, para dar vida eterna a todos nós. Quem crê, diga amém. Aplauda esse Deus que é maravilhoso, aplauda Jesus, glorifica Jesus, louvado seja o nome dele. Deus abençoe.